O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. Era a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E o Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como Filho unigênito, como Filho único de Deus, cheio de graça, cheio de luz, cheio de bondade e verdade, cheio de conhecimento. João 1:1-14. Essa passagem dos Evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encarar explicitamente uma ideia da identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também aquela sobre a qual se estabeleceu mais tarde a controvérsia a respeito do assunto. A questão da divindade de Jesus foi sendo gradualmente suscitada. Nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações e alguns sobre as palavras verbo e filho. Mas foi somente no quarto século que uma parte da igreja adotou este dogma. Portanto, é o resultado de decisões humanas, não emana da revelação divina. É preciso notar-se que as palavras supracitadas são de João e não de Jesus. E admitindo-se que não tenham sido alteradas, não exprimem na realidade senão uma opinião pessoal, uma indução, onde se descobre o misticismo habitual da linguagem daquele escritor. Não podem, pois, prevalecer contra as reiteradas afirmações do próprio Jesus, aceitando-se, porém, tais quais são ainda assim, elas não resolvem a questão no sentido da divindade, porque tanto se aplicariam a Jesus, Deus, como a Jesus, criatura de Deus. De fato, o Verbo é Deus porque é a palavra de Deus. Jesus, tendo recebido esta palavra diretamente de Deus, com a missão de a revelar aos homens, assimilou-a à palavra divina que ele observou, encarnou-se nele, ele a trouxe consigo, nascendo, e é com razão que disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus podia, pois, ser encarregado de transmitir a palavra de Deus, sem ser Deus, como um embaixador transmite as palavras de seu soberano, sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca do seu enviado, o que não prejudica a autoridade das suas palavras. Quem autoriza, porém, antes
esta do que a outra suposição? A única autoridade competente para cortar a questão são as próprias palavras de Jesus, quando diz: eu não falo por mim, mas aquele que me enviou me prescreve por seu mandamento o que devo dizer. A minha doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. É impossível exprimir-se alguém com mais clareza e precisão a qualidade de Messias, o enviado, que lhe é dado em todos os evangelhos, implica uma posição subordinada a quem lá deu. Quem obedece não pode ser igual a quem manda. João caracteriza essa posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade das pessoas quando diz: nós vimos a sua glória como filho único que a devia receber do Pai, porque aquele que recebe não pode ser o que dá, nem aquele que dá a glória pode ser igual ao que a recebe. Se Jesus é Deus, possui a glória por si mesmo e não precisa que o outro lhe dê. Se Deus e Jesus são uma pessoa com dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nem supremacia, nem subordinação. Desde pois que não há paridade absoluta de posição, é que são duas pessoas distintas. A qualificação de Messias divino não significa igualdade entre o mandatário e o mandante, mais do que entre um rei e seu representante, a de enviado real. Jesus era um Messias divino pela dupla razão de ter recebido de Deus a sua missão e estar em relação direta com Deus pelas suas perfeições. Espiritualidade com simplicidade.